sempre me lembrem. Pronto, deixa eu passar aqui agora. Então, ainda se prevalece o sistema com a divisão entre metais, não metais, semimetais e gases nobres, e o hidrogênio que entra também, né, como um tipo de ametal. Então, essa é a grande classificação que ela ainda vai se prevalecer, tá certo? Lembrando que a gente vai ter as variações, metais alcalinos terrosos, halogênios, tá certo? Só que os grandes grupos são esses. Ó, a forma longa da tabela periódica, ela é desta forma. Como eu falei a vocês, vejam que, deixa eu ver se aqui tem. Pronto, a tabela que a gente usa, que a gente utiliza, ela aparece assim, certo? Onde os lantanídeos e os actinídeos, eles ficam ó, na parte de baixo da tabela. Só que aí ela foi otimizada, tá? Para não ficar tão longa assim, mas os lantanídeos e os actinídeos, ele entram nos metais de transição, tá certo? Tanto é que, quando a gente vai observar, prestem atenção nesse aqui. Ó. Aqui, ó. Nesse quadradinho aqui. Ó. Ele diz aqui, série dos lantanídeos, que são os elementos que vai do 57 ao 71, que é justamente esses aqui, ó. Certo? Aí aqui eu tenho abaixo os actinídeos, que vai do 89 ao 103, que são esses que ficam aqui. Tá certo? Foi uma forma de minimizar a tabela periódica e ficar mais fácil para a gente Ô, distribuir. professor, Oi. seu áudio tá baixo, é só pra mim ou é pra todo mundo? E aí, gente? Como é que tá meu áudio? Como eu tô de fone, não faz muita diferença. Pra mim também não. Tá tranquilo? Pra mim tá Mas eu tranquilo. acho que é meu celular. Peraí, eu vou sair e vou entrar de Eu novo. acho que deve ser o seu. Eu entrava no celular também dava esse problema do áudio da pessoa ficar baixo. É só o meu áudio que fica baixo? Pra mim esse áudio tá bom. Ah, tá. Então deixa a Camille voltar. A gente continua. Ô, professor, se eu cair aqui, porque eu tô usando o 4G, viu? Ah. Vocês têm uma cadeira que roda? Não. Se o senhor quiser me dar, eu aceito. Tô confortável. Eu tenho um sofá que Eu fica tenho parado, uma aqui, serve? que eu não gosto de usar. Não, Eu não não sei. gosto. Eu tenho uma, mas tá lá na sala, professor. Não tá aqui, não. Vocês permitem que eu dê aula deitado? Por mim não tem problema, eu tô deitada. Totalmente, Desde que totalmente. só não durma, tá tudo bem. É. Após eu vou dar aula deitado, sem camisa. Sem camisa não, né? Só Ai, deitado. não, professor. Ai, não. Só deitado. Acho que vocês não vêm, às vezes. Eu nunca. Muito menos eu. Nem eu. A gente teve uma vez, olha, essas aulas online vai ter muita história para contar. Porque uma vez, não foi aqui no Connect não, foi na outra escola, eu dando aula, quando penso que não, a mãe da menina começa a bater na menina. Começa a bater na menina. Que a menina tinha feito não sei o que danado, a mãe deu um tabefe. Meu pai do céu. Eu estava vendo quando a menina fez, tu. Eu digo, vixe Maria, agressão. Olha, tá gravado, viu? Tá gravado. De outra vez, a mãe do menino apareceu só de calça sem sutiã.
no quarto. Acontece. Ai, Ai, meu gente. Minha mãe teve uma vez que ela entrou no meu quarto e já quebrando a porta, dizendo, Bia, vai pra aula. Eu tava na aula. Aí eu fiquei olhando pra ela. Ela foi e ficou rindo. Daqui uns dias aparece alguém nu, saindo do banho. Ô, professor, espero que não chegue a esse ponto. Espero que não seja... Professor, Ah, mas acontece. Pelo amor de Deus, não. professor, Oi. aonde eu fico é porque é um banheiro perto. Aí fica sempre alguém tomando banho, às vezes tal. Depois Pronto, eu sabe olho, alguém porque não nu? aparece pra cá, porque eu não deixo. Só que tem hora que eu tô trocando de roupa aqui na minha frente, eu só aqui. Eu não finge que não vejo nada. Pronto. Tomara que não seja na minha aula. Aí não vem pro lado da câmera, não. A câmera tá pra cá, ele só tá pra lá. Mas acontece, viu? Até acontece. Olha, se vocês colocarem no YouTube aulas online, vai aparecer um monte de coisa. Já tem. O povo não perdoa. Pronto, já deu tempo de Camila entrar, sair. Teve um. Pode falar, Miguel. Eu só me lembro do cara que ficou xingando a professora, pensando que o negócio tava desligado. Foi, Né? mano. Meu Deus, a gente aguenta cada Engana, a coisa. professora Teve um cara que colocou. Eu trabalho. Ele falou, obrigado nada. Obrigado, não. Tô fazendo por obrigação. Ô, gente, Um cara colocou a foto dele na frente da câmera. Aí ele tava trabalhando, tipo, aí ele colocou a foto dele na frente da câmera e aí mostrou a foto caindo e ele atrás deitado na rede. Aí foi lá e consertar. Ele tava bebendo, mano. Ai, meu Deus, é muita história, viu? Vai ser muita história pra gente contar. Enfim, vamos lá. Bom vai ser quando a gente for fazer o rodízio. Que não pode mais, que não vai poder ser aluno junto de aluno, vai ter que ser aluno banca sim, banca não. Aí vai ser uma parte, acho que no aula presencial, outra parte, acho que no aula online. Olha, vai ser um bafafá essas escolas. Sei mesmo. ô, professor, Oi, sabia o que é que eu sinto mais saudades da escola? o quê? De quando você ficava me chamando atenção na aula. Por quê? Não sei. Do nada veio uma saudade de ficar recebendo rela de Ali. Pronto, porque eu sou uma pessoa que eu causo saudades. Até nos momentos piores. Vocês me amam de todo jeito, Saindo da meu cadeira gente. funciona. Vocês me amam de todo jeito. Até quando eu digo que vocês são feios. Vocês me amam. Essa é maravilhosa. Não sou feia, não. Minha autoestima tá lá em cima mesmo. Olha aí, Desculpa. maravilhosa. Desculpa. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Voltando aqui à tabela periódica. Atualmente a tabela periódica ela vai reunir 118 elementos químicos, tá certo? Então tem os 118. Se por um acaso um novo elemento for descoberto, ele vai ter que ser colocado na tabela periódica e ela vai mudar. Que a gente não tem mais espaço nela. Tá certo? Até então, fica estando do jeito que está. Ó, ai, eita bexiga lixa. Ai, eu acho que é aqui. Peraí. Mais uma história pra contar. Ai, me machuquei mesmo. Professor, Me machuquei, fui coçar o ouvido, aí enfiei o dedo com tudo lá dentro. Vamos lá. Como ficar surdo? Mas o meu dedo não entrou no buraco completo, né? Mas machucou a parte, sei lá, enfim, tá doendo. eu sei que está doendo. Vamos lá. Contém elementos naturais, que são os que apresentam um número atômico menor do que 92. Tá certo? Então, todos esses elementos que têm um número atômico menor do que 92 são os elementos antes do urânio. Tá certo? Então, eles estão encontrados na natureza, tudo bem direitinho. Do urânio para lá, tá? São elementos artificiais, ou seja, elementos sintéticos, que são produzidos, foram criados e produzidos em laboratório. Tá certo? A tabela contém elementos artificiais ou sintéticos denominados transurânios. Então, esses elementos, eles são chamados de elementos transurânicos. Eles são depois do urânio. Então, o urânio aí ele é uma
Ele entra como um elemento natural, no caso. Tá certo? Os elementos de número atômico 113, 115, 117 e 118 ainda não foram nomeados permanentemente. Então, vocês vão achar aí tabelas com uns símbolos bem estranhos, bem esquisitos. A minha tabela que eu tenho aqui, ela já tem essa organização. Então, esses elementos são o presta atenção, nihônio, tá certo? Pode ser chamado de niônio, porque é NiHONIO. Mas eu chamo de nihônio para diferenciar nihônio de neônio, para não confundir. Tá? A gente vai ter o fleróvio, moscóvio, livermório, tenessino e o organessônio. Então, são esses os elementos que já têm nomes que antes eles não tinham. Já tem nome, já tem símbolo, tudo bem direitinho. Ó, esses elementos aqui, ó, que estão circulados aí em vermelho, tá vendo? O FL e o LV, ele também não tinha até um tempo desse. Então, vejam como os símbolos deles são estranhos e esquisitos. Então, eles não tinham um símbolo e um nome definido, que agora já tem. Então, o urânio, deixa eu ver onde é que está o urânio aqui. Ó, o urânio, ele está aqui, ó. Então, esses elementos aqui e esses elementos aqui, eles são todos elementos que foram criados em laboratório. Geralmente são todos radioativos. Deixa eu passar. Tá vendo que não é difícil da tabela periódica, gente? Elementos necessários aos organismos vivos são os elementos que fazem parte da constituição dos compostos biomoleculares e compostos carbônicos, tá? Da química orgânica, que a gente vai ver isso ainda esse ano. Então, a gente vai ter o hidrogênio, carbono, nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre, que são 6 elementos mais abundantes nos organismos vivos. Mas também vamos encontrar no organismo vivo o cálcio, o cloro, o magnésio, o potássio, o sódio, certo? Assim como outros elementos. Até prata e ouro a gente tem no organismo vivo, certo? Só que em menores quantidades. Então, as características dos metais. Vamos lá. Os metais, todos eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido a temperatura ambiente. Metais têm brilho e a maioria apresenta coloração prateada, certo? Só que a gente sabe que existem alguns metais que ele vai ter uma coloração diferente. Como, por exemplo, o Oi. O galho, ele também não pode ficar líquido em temperatura ambiente? Pode sim, mas o comum do galho, certo, é ele em estado sólido, tá certo? Ele só pode ficar em temperaturas ambientes se ele sofrer algumas alterações. Ele sozinho, ele é sólido. Ele por ele mesmo, tá certo? Então, a gente vai ter aí, por exemplo, o cobre, que é um metal mais avermelhado. A gente vai ter o ouro, que ele é um metal amarelo. O chumbo, que ele é um metal que ele é bem escuro, tá, gente? Ele é um cinza bem escuro, o chumbo, tá? E a maioria dos outros metais, ele tem a sua coloração aí prateada, tá certo? A prata ela é bem branca, tá certo? Quase branco mesmo. Metais são bons condutores elétricos, tá?
bons condutores elétricos, são dúcteis, ou seja, eles têm a capacidade de serem estirados em formas de fios, são maleáveis, ou seja, eles podem ser moldados em folhas. Ao contrário do que vocês pensam, a maioria dos metais eles são maleáveis mesmo. Tá? O que torna um metal mais rígido é quando a gente mistura esse metal com alguns outros elementos. Então, a gente vai ter aí as ligas metálicas, que é quando a gente tem a mistura de alguns metais. O metal puro ele é maleável. Agora, quando eu misturo um metal no outro, é quando eu consigo formar um tipo de liga, né? Porque não é um metal puro, é uma liga mais resistente. Tá? Então, por exemplo, Aço, o ouro estanho. aço, o bronze, certo? O bronze, Estanho. o bronze é estanho e cobre, né? Os dois juntos. E o estanho ele é puro. Mas o ouro 18, ouro é puro, ouro. Agora ouro 18, ouro 16, ouro 24, todos esses ouros, eles têm um tipo de metal misturado, tá certo? Então quando a gente mistura, é quando a gente tem as ligas metálicas, tá? E todos os metais eles tendem a ter baixa energia de ionização, tá certo? Então, se eles têm a ter baixa energia de ionização, todos os metais eles vão possuir carga positiva. Por quê? Porque eles têm a capacidade de perder elétrons. Os metais perdem elétrons. Então, a maioria dos metais eles vão ser, a maioria não, todos os metais eles vão ser positivos, tá? Eles vão formar íons positivos, vão formar cátions. Tá certo? Dúvidas? Vamos passar. Ai, passei demais. Não metais. O não metal, gente, ele é o contrário do metal. Tá certo? Eles vão variar muito com relação à sua aparência. Vão apresentar caráter sólido, vão apresentar caráter líquido e alguns podem apresentar caráter gasoso. Então, isso aí, por isso que eles são bem diferenciados. Tá? O bromo, por exemplo, ele vai se apresentar no seu estado líquido, muitos vão se apresentar no seu estado sólido, vários vão se apresentar no seu estado gasoso, tá? Como o oxigênio, o nitrogênio. Tá? Eles são gases a temperatura ambiente. São pobres condutores de calor e eletricidade, o contrário dos metais, que são ótimos condutores de calor e eletricidade. Tá certo? Enquanto os metais vão formar, eles baixa energia de ionização, os ametais eles têm uma alta energia de ionização. Tá certo? Enquanto os metais eles formam cátions, né, eles formam íons positivos, os não metais ou ametais eles vão formar íons negativos, tá certo? E os não metais eles se ligam facilmente aos metais. A gente vai ver isso em ligações químicas, tá certo? O positivo se liga muito ao negativo. Dúvidas? Não, nenhuma. Semimetais, a gente vai ter o berílio, o silício, o germânio, acho que é deixa eu ver aqui, arsênio, o telúrio, SB é antimônio e o astato, acredito eu, astato. São os semimetais. Apresentam propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos não metais. Alguns são semicondutores, tanto de calor quanto de eletricidade. O silício, por exemplo, parece um metal, mas é quebradiço, em vez de maleável. E não é bom condutor térmico elétrico comparado aos metais. Então, a gente vai ter essas particularidades de cada um. Tá? Aqui há algumas propriedades e características dos metais e não metais. Vejam que é totalmente o contrário. Enquanto o metal tem brilho, os ametais não possuem brilho. Metais são sólidos, maleáveis e dúcteis. Os não metais, os sólidos são geralmente quebradiços e alguns são duros e outros maciços. Então, aí são particularidades de cada um.
Enquanto os metais são ótimos condutores de calor e eletricidade, os ametais são pobres condutores de calor e eletricidade. Enquanto os metais, eles são, os óxidos metálicos são sólidos iônicos básicos, a gente vai ver isso na terceira unidade. Vocês vão ver que os óxidos não metálicos são substâncias moleculares, formadas por soluções ácidas. Isso aí são coisas que a gente só vai ver na próxima unidade. Metais tendem a formar cátions e os ametais tendem a formar ânions. Então, aqui eu estava falando dos grupos das famílias, né? E os gases nobres, que não tem aqui, mas vamos falar um pouquinho deles, são os elementos mais estáveis da tabela periódica, tá? Os gases nobres, eles são elementos que eles são encontrados na sua forma isolada. Eles não se ligam com nenhum outro elemento na tabela periódica, tá certo? São os abusados da tabela. Ninguém se mistura com eles. Eles não se misturam com ninguém. Alguém está falando... Por isso são gases nobres? Por isso são gases nobres. Alguém está falando alguma coisa aqui? Oi, Agnes, diga. Ô, professor, tem algumas perguntas que eu gostaria de perguntar ao senhor, mas para não ocupar o tempo da aula, teria alguma aula que o senhor poderia fazer como se fosse para responder perguntas nossas? Tem sim. Para não ocupar o tempo. Então, vá anotando as perguntas que você tem, note todas, certo? Não só você como os meninos, e a gente faz uma aula só para perguntas e respostas, viu? Certo. Deixa eu aqui. Então, vamos lá. Fileiras horizontais. Numerárias de 1 a 7, como eu falei a vocês, né? Período 1, 2, 3, 4, 5, tá? Para iniciar um novo período, a proposta é que haja repetições de propriedades físicas e químicas nas novas sequências dos elementos, como eu falei a vocês também, é só uma revisão. O número do período em que um elemento se encontra corresponde ao número de camadas ocupadas pelo elétron nesse elemento. Também já falei. Deixa eu passar aqui. Lembremos que as camadas ou níveis de energia são formadas por subníveis. Os subníveis são designados pelas letras S, P, D, F. G e H não entra, tá? É só se a gente tivesse outros elementos que a gente ia ter que colocar uma nova camada e tudo mais. Tá? Por isso que eu falo a vocês que se surgir um novo elemento químico, né, essa tabela ela vai ter que colocar um novo período, né, embaixo dela, novas camadas, enfim. Tá? A camada K é formada por subnível S, camada L é formada por subnível S e P, camada M é formada por subníveis S, P, D, e a camada N é formada pelos subníveis S, P, D, F e assim por diante. Tá? Isso aqui, gente, eu não vou falar não, porque eu já dei essa aula. Número máximo de elétrons pela K, isso é só uma revisão. Eu vou falar um pouquinho disso na próxima, quando a gente for fazer localização de elementos na tabela periódica. Aqui são os orbitais. Deixa eu ver aqui. Diagrama, já falei sobre isso. Isso aqui eu volto a falar sobre isso na próxima aula, tá? E para finalizar, vamos agora saber como é que eu vou decorar as familhinhas de cada, os elementos de cada família, tá certo? Deixa eu colocar, nossa, essa tabela aqui tá ótima. Esse daqui, deixa eu colocar outra. Deixa eu colocar esse daqui. Pronto. Então, veja, bora ver aqui como é que a gente vai desvendar o nome dessas famílias. Gente, trocadilho. Todas as famílias, vocês podem elaborar trocadilhos, certo? Para vocês decorarem a ordem e a sequência dos elementos em cada família. Então, a gente aprende a fazer dessa forma. Então, vejam, por exemplo, os gases nobres, lá no canto direito da tabela periódica. Vê só. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E o último é, quem lembra? Organossônio. É um negócio assim. Deixa eu ver. É isso mesmo. Organessônio.
tá? Professor, como é que eu vou fazer um trocadilho para que eu possa decorar? Você faz do jeito que você quiser. Existem vários na internet, vocês podem pesquisar. O que eu uso é esse aqui, ó. Hélio negou arroz a Cristina e Xerém a Renata. E aí você vai montando a historinha, você vai fazendo o trocadilho até você na sua cabeça identificar. E aí você identifica, tá certo? Então veja, a família 18. Qual é a família dos gases nobres? Aí você lembra. Gases nobres é a última. Hélio negou arroz a Cristina e Xerém a Renata. Aí você já sabe. Hélio, HE, negou, NE, arroz, AR, Cristina, KR, XE, Xerém, RN, Renata. E aí você já sabe a sequência certinha daquela família. E o último, professor, que entrou OG, como era que você ia colocar aí? Eu posso usar a mesma coisa. Hélio negou arroz, Hélio negou arroz, a Cristina, Xerém, a Renata e a Olga. Porque o último não é OG, o símbolo, aí eu posso já colocar aí. Entendeu? E aí você vai criando da forma que você quiser. Olha a família 16, ó. A família 16, essa aqui, ó. Os 7 porquinhos. Aí aqui LV eu posso colocar livres. Os 7 porquinhos livres. Tá certo? E aí eu já sei a ordem certa desses elementos. Tá? Vejam a família 2. Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu adoro esses histórias. Não é. E aí você vai decorando, gente. Então você pergunta assim, qual é os elementos da família 2? Aí você vai lá. Eita, família 2 é Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão. Aí você só vai lá, ó. Coloca os elementos do chão e você sabe qual é qual. Entendeu? O que você precisa saber é qual família pertence a cada historinha. E aí você vai fazendo, você vai bolando do jeito que você quiser. Já tem todos prontos na internet. Basta você pegar ali o que você mais gostar e fazer. Fácil. Fácil. Deixa eu ver se eu lembro de outro aqui, tá? Nossos pais. Olha aí. É porque eu não estou lembrado mais como era os outros. Mas Professor, enfim. e esses dois de baixo, como é que a gente faz? A gente também faz por família? Como? Oi. Não, esses Essas duas. aqui de baixo vocês podem utilizar também como famílias, certo? Mas esses, lembra que ele vai entrar aqui, ó. Ó, ele entra aqui. Então você tem que fazer de acordo com o elemento que ele vai pertencer aqui. Tá? Lembrando que esses dois aqui, ó, na verdade, eles só são duas colunas, né? Então ele não vai. Você, são os mais difíceis para você decorar, porque eles não entram nas famílias. Bem lembrado, Miguel. Tá? Eles não entram nas famílias, não. Porque quando a gente faz a extensão, eles ficam só aquelas duas colunas, né? Então, são os mais difíceis, mas eles são os menos utilizáveis. Nas questões, nas provas, a gente nunca utiliza eles, é muito difícil a gente ver cair eles. Tá? Deixa eu ver um outro aqui, porque eu não lembro mais não. Aí só recapitulando, a família 1, ó, vai ser a família dos metais alcalinos terrosos, que é essa daqui, com exceção do hidrogênio, que não faz parte dessa família, tá, gente? Ele só tá aí por conta do número atômico dele, mas ele não faz parte dessa família. Tá certo? O hidrogênio ele é diferente de todo mundo, ele não faz parte de família nenhuma. Então, aqui a família 2, metais alcalinos terrosos. Família 1, metais alcalinos. Família 2, metais alcalinos terrosos. Todas essas aqui, ó, vai ser as famílias de metais de transição, aí vai ser família do escândio, família do titânio, família, entendeu? Aqui, família do boro, família do carbono,
família do nitrogênio, família do oxigênio. A 17, família dos halogênios. E a 18, família dos gases nobres. Diga. Quando eu fui fazer a minha tabela periódica, eu peguei uma imagem para fazer como referência. E nela, o hidrogênio estava como um Ametal. metal. Pode ser também. Ele encaixa como um metal. Agora, ele não encaixa em família nenhuma. O hidrogênio ele só está ali porque o número dele é 1. Tá bom? Fechamos aqui. Já vai cancelar. Tchau. E até quarta-feira. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Amei a sua chatice. Minha chatice é ótima. Beijos. Beijo.